Olá, librianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E vamos lá. Uma energia poderosa abrindo aqui a vossa leitura. Olha só que interessante isso. Gente, eu gosto muito. Para quem acompanha as leituras aqui do canal sabe que eu sempre vibro com vocês, né? Porque a proposta é sempre ajudar. Então, quando vem uma mensagem muito legal, e também quando não vem, né, uma mensagem muito legal, eu tô aqui sempre por vocês, né? Então, quando eu falo aquele yes, né? Então, me traz muito, sempre quando eu falo esse yes, eu vejo exatamente esse gestual, né? Aquele V de vitória, yes, né? Com os braços para cima, peito aberto. Então, é essa energia que eu começo a vossa leitura. Yes! Libra, é sim, é vitória, é sucesso, realização para vocês aqui, uma energia muito gostosa, uma energia de vocês estarem encontrando aqui um resultado muito positivo, tá? É claro que para cada um de vocês esse sucesso pode estar representando algo, então nós estamos falando aqui de uma energia de manifestação, de materialização, que vem muito em decorrência de um planejamento, de um discernimento muito grande, uma coragem, uma valentia, porque às vezes a gente sabe, né, o tanto que a gente precisa, inclusive até, essa carta vem falando muito sobre isso, abdicar até de nós, né, do convívio com as pessoas, tá tudo aqui para vocês, eu já vou entrar mais em detalhe nesses assuntos, mas sabe, a gente sabe o tantão de coisa que a gente tem que sacrificar às vezes, né, deixar de estar na presença daqueles que a gente ama, deixar de fazer certas coisas que a gente gosta, por conta daquele determinado projeto, daquela determinada situação. Mas, gente, aqui vem um recado muito bonito para vocês. Se você ainda não viu essa vitória acontecer, se isso ainda não chegou para você de uma forma, né, como você esperava, continue aí nesse seu poder interior, continue nessa força, nesse domínio de si, utilizando os seus talentos, planejando, organizando, estruturando, porque essa vitória vai chegar para você de uma forma extremamente positiva. O que eu quero dizer com essa vitória, né? É sempre bom frisar isso para vocês, porque para cada um de nós e em determinados momentos das nossas vidas, esse significado de sucesso, de realização, de estar assim numa posição de destaque, como eu falei, né? Yes, pode estar representando diversas situações, né? Diversos momentos das nossas vidas. Então pode ser que seja sobre um trabalho que você vem se dedicando, sobre uma determinada tarefa que você está aí já há algum tempo fazendo. E pode ser também que seja sobre alguma coisa que você vem, né, se construindo, que você vem trabalhando. Todos nós aqui da família, da egrégora,
do canal O Equinócio Tarô, todos nós estamos neste processo, né? A gente troca muitas informações sobre isso, eu troco com vocês, escrevem muitas coisas bonitas aqui, me falando sobre o vosso, né, o vosso caminhar, o vosso desenvolvimento. E é isso, né? A gente vai, às vezes, o processo é interno, né? Às vezes o significado desse sucesso é sobre a gente vencer, talvez, alguma limitação, alguma coisa que a gente queira melhorar em nós, por que não? Né? Então é sempre nesse sentido, e vem muito forte isso, né? A família do Equinócio Tarô é uma família de buscadores. E se nós estamos nesse processo de busca e, como já dizia Rumi, né? Aquilo que você busca também está buscando você, né? Então, nesse processo, a gente vai se conectando também, os iguais se juntam, os pares se unem. A gente vai se afinizando aí nessa jornada, né? Então, muitos de nós também estão fazendo esse processo do autoestudo, do burilamento da alma, né? E aqui, gente, falando sobre esse processo de, como eu falei, de que às vezes a gente tem que deixar de ficar perto das pessoas que a gente gosta, né? Fazer às vezes as coisas que a gente, né? Deixar de fazer as coisas que a gente gosta, porque esse ano ele vem falando muito sobre uma energia de colheita. Eu expliquei sobre isso para vocês nas vossas leituras anuais, né? Eu já aproveito e deixo o card aqui, porque senão depois eu esqueço. Então eu já vou deixar aqui logo no começo o card da vossa playlist Libra 2025. Dentro desse card tem a sua leitura anual, tá? Libra 2025, que tem o mesmo nome da playlist, né? E aí você clica nessa leitura depois e assista, porque você pode pegar todos os elementos práticos também que eu passei para vocês e fazer uma conexão aqui, fazer uma ponte. É aquele pacotão de luz, né? Porque você reúne as informações desta leitura com as informações da outra leitura. E aí fica muito legal, fica aquele combo completo, né? Então esse ano, o ano 9, e aqui um dos arcanos maiores que estão fazendo a regência desse ano de 2025. Olha a vossa sintonia fina, que já começou já logo de cara, e com certeza a gente vai ver isso até o final da leitura, né? Vocês sabem que quando começa não para mais. Então, aqui mostra o arcano do eremita, que é belíssimo nesse tarô. Mas nós temos sempre que lembrar que existem 2 arcanos maiores fazendo a regência. Dá uma olhadinha na leitura de 2025 para você saber qual é, tá? Mas são sempre 2, não é só um, são 2. Então, esse arcano vem trazendo para vocês exatamente esses momentos em que a gente precisa estar na nossa própria presença, curtindo a nossa, sabe? Se curtindo, se nutrindo também, né? Para que então a gente possa caminhar dentro do planejamento, às vezes reabastecendo este isolamento aqui, que não é um isolamento, mas é a solitude, né? Que é estar na sua presença, não é solidão, é solitude, é estar muito bem dentro da sua presença, porque aqui vem num sentido de que às vezes vocês podem estar se questionando, poxa, mas eu gostaria de estar fazendo tal coisa, eu gostaria de estar na presença de outra pessoa, eu gostaria, né? Mas saiba que esse momento é muito importante, porque também você vai estar reabastecendo as suas forças, reabastecendo as suas energias, porque existe uma determinação muito grande, existe uma concentração de energia muito forte aqui para que essa vitória aconteça. E realmente é o eco aqui, de uma forma muito bem equilibrada, de uma forma muito perfeita. Tá? Então, assim, aqui o que vem para vocês é continue fazendo da forma como você está fazendo, sem ficar às vezes chateado, né, por conta de às vezes você abdicar de certas coisas e achar que você está se isolando. Aqui eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo positivo, até porque estes momentos são deveras importantes para que você possa se nutrir. Como eu disse, esse ano vem trazendo para nós essa frequência de autocuidado, essa frequência de self-care. E como nós temos multitarefas, né? Todos nós, tanto aqueles que ainda trabalham, quanto aqueles que às vezes já se aposentaram, né? Mas às vezes se aposentou e continua trabalhando. Às vezes tem o trabalho e tem em casa e tem um monte de coisa. Assim, hoje em dia a gente tem muitas tarefas. E a gente assume muitas, né? São muitas frentes de atuação que a gente tem. Então se faz necessário, e esse ano vem, né? Como é um ano que nos conduz para o ano 10,
Então é um ano que se faz necessário certos tipos de práticas exatamente para repor as nossas energias. E aqui vem um recado do divino, é uma orientação para vocês do signo de Libra, que você administre muito bem as suas emoções. Então, como você está se sentindo nesse momento? Por que vem esse tipo de questionamento para vocês? Vocês sabem que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, feitas por mim, com muito amor, respeito e carinho pelas vossas vidas, pela vossa existência, tá bom, meus queridos? Sempre levanta questionamentos. São leituras de caráter reflexivo, não é flash tarô, não é leitura sensacionalista, tá? Não é leitura para colocar medo de forma alguma, é leitura para encorajar, para fortalecer a alma e a sua conexão com este Deus que age sempre no superlativo. Tá bom, meus queridos? Então, por que vem esse tipo de questionamento? Você já percebeu, antes dessa vitória, antes desta conquista, como que você se sente neste momento? Como que você se sente ao dedicar tanto empenho, às vezes escrevendo, organizando, planejando, estudando possibilidades? Você já sentiu, você já percebeu como que você se sente no meio de tudo isso, no meio de, às vezes, sustentar toda uma frequência, porque a gente abre com uma energia do número 4, e essa energia é uma energia material, então é uma energia que associa ao elemento terra, então é a base, é a estrutura, é o alicerce que vai formar, tanto é que, de acordo com a cosmologia citada por Helena Blavatsky, vou deixar um livro dela aqui para vocês, tá? Que é a Doutrina Secreta, o número 1, volume 1, tá? Tem 6 volumes. Mas nesse livro ela trata sobre a estrutura septenária do homem. E é muito inteligente essa visão, tá? Segundo Helena Blavatsky, não é Annie Marx, é Helena Blavatsky, tá? E ela trata desse aspecto em que nós conseguimos colocar um quadrado, né? A forma geométrica do quadrado e um triângulo. Então, 4 mais 3, 7. Esse quadrado corresponde exatamente aos elementos mais basais, mais necessários, mais densos, ok? Que quando a gente faz a passagem, a gente se dissolve, né? Essa porção se dissolve, literalmente, se desintegra, e aí nós passamos para a parte mais sutil, digamos assim. Tá? Então, esse número 4, eu estou falando isso por quê? Por conta dessa estrutura que abre a vossa leitura. Essa energia do número 4 é uma energia de materialização. Esse alicerce é necessário para que as coisas sejam edificadas neste plano. Então, veja todo um esforço que você vem fazendo, porque aqui nós estamos falando não de uma energia em que você pensa, sente ou pulsa. Não, você vai lá e embute tudo isso. Você vai lá e coloca literalmente as mãos na massa. Então, como que você se sente no meio de todo esse esforço, de toda essa dedicação? Entende? É importante que você se sinta, se perceba, tá bom, meus queridos? E aí, nesses momentos, é que você vai, às vezes, né, dentro das suas possibilidades, você vai procurar fazer uma prática que venha a restaurar as suas energias. Pode ser que seja dentro, né, ao lado de uma pessoa, amiga, de uma pessoa querida, pode ser que seja fazendo as suas orações, um relaxamento. Depois, na nossa parte prática da leitura, eu vou passar outros elementos para vocês. Sempre vem, né? Vocês sabem que quem fica até o final sempre colhe ali, eu falo para vocês, né? Colhe o néctar, porque a leitura vai se desenrolando, vai avançando, vai crescendo. E a gente vai ganhando outros elementos, tá? E eu vou passando isso tudo para vocês. Então, vou intuindo também outras coisas e vou passando. Então, já aproveita, já deixa aí a sua caderneta, o seu bloquinho de anotações com as suas canetinhas coloridas, né? E já aproveita para, então, estar fazendo as anotações dos mantras e todas as práticas que você pode estar aí realizando. Por exemplo, um Tai Chi Chuan, um Qigong, que são práticas que vão fazer você, além de se energizar, também olhar para dentro. Porque é impossível você fazer uma prática dessas prestando atenção, né, nos ruídos, nas interferências externas. Então, é um momento de, sabe, voltar, é ir para a caverna, entende? É voltar para a sua gruta ali de cristais e procurar fazer coisas que vão
nutrir você, principalmente aqui que vem a orientação forte, 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 principalmente no que tange as emoções. Tá? Às vezes aqui pode ser que para alguns de vocês o desgaste emocional que pode estar acontecendo por conta do pulso, do domínio, entre aspas, da autoridade. Eu não estou dizendo que é uma autoridade de abuso, mas estou dizendo, entenda do tanto que você tem que sustentar para poder edificar. Às vezes isso gera uma exaustão muito grande, às vezes isso torna-se muito cansativo. Todo o momento que antecede este sucesso, este momento yes, para vocês aqui, tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos falando sobre vocês estarem em pontos de destaque, tá? Podemos estar falando sobre questões, como eu falei, dentro do trabalho, situações que você delimitou para você mesmo, às vezes dentro de casa, mas esse sucesso e essa vitória que pode estar associada não só ao feedback positivo mediante as pessoas que cercam você, num sentido de notoriedade, num sentido de reconhecimento, às vezes o sucesso, né, pode vir dessa forma, mas também sobre, por exemplo, um cargo que você gostaria, que você trabalhou tanto, você se dedicou tanto para que isso viesse para você, pode ser que, sabe, essa vitória seja essa conquista desse cargo que você tanto gostaria. O mais interessante aqui para vocês é sobre esse momento dourado, esse momento de brilho, de você estar num ponto mesmo, né, sob a luz dos holofotes, escutando aí os aplausos de toda uma dedicação que não foi fácil chegar neste ponto. E não foi fácil chegar neste ponto da forma como você chegou. Porque às vezes o que acontece, né? A gente vai indo, e quando a gente chega lá naquele ponto que a gente gostaria, nossa, a gente tá em frangalhos, né? A gente tá assim, caindo aos pedaços. Então, o que vem para vocês é exatamente sobre esse domínio das energias. Essa carta é um show, né? Então, assim, sobre o domínio das energias. Que energias nós estamos falando aqui? Emoções e a parte física, a parte densa. Então, observe esse manejo. É algo surreal, né, gente? Nós estamos num mundo dual, num mundo em que nós sempre temos essas duas forças. Haja visto a natureza. Nós temos dia e noite, sol e lua, né? Então, assim, tem inúmeros elementos que eu poderia colocar aqui para vocês, né? Então, assim, a gente tem o equinócio de outono, o equinócio de primavera, assim, e assim vai, tem vários exemplos. Como eu falei, os dois arcanos maiores que regem, né, são sempre aos pares. Então, sempre essa energia de par. E fazer esse equilíbrio é uma grande dança. E é algo que, quando a gente está quase chegando no equilíbrio, a gente desanda de novo. E aí a gente vai, e assim sucessivamente, né? Então aqui vem essa integração de forças. Essa energia que a gente tem desse domínio de si em canalizar, equilibrar e manejar essas energias que nos compõem. Ou seja, da nossa porção física e de tudo que envolve o corpo físico e a fisicalidade, ou seja, os seus feitos também se incluem nisso, mas também com relação às questões emocionais. E aqui vamos abrir um parênteses colocando questões que estão abrangendo as emoções que se passam dentro de você e as dos outros que estão no seu ambiente. Exemplo, quem é empata não é empatar no sentido de travar, de bloquear, né? Mas é empata no sentido a nossa língua, ela é assim às vezes muito bonitinha, né? Porque ela prega peças. Então, às vezes uma palavra tem vários significados. Então, não é empata no sentido, né, de atravancar, de atrapalhar, mas é empata no sentido de sentir a energia. Eu, por exemplo, sou empata. Quando eu faço a leitura para vocês, eu sinto a vossa energia. Então eu sinto aqui, por exemplo, as emoções, né? Eu sinto o campo emocional e eu sinto o desgaste físico. A manutenção dessa dança, né? Que vocês estão fazendo. Então, é exatamente isso aqui.
De repente você pode estar sentindo também, não só aquilo que está dentro de você, mas dependendo do espaço em que você se encontra e principalmente por vocês já estarem quase chegando ali na reta final, sabe? Dessa conquista e tudo mais, você já começa a ver a movimentação das outras pessoas. Então você já começa a sentir as energias ao entorno. E isso também atrapalha. É por isso que, quando eu falei para vocês, esses momentos de, entre aspas, solitude, o momento na caverna, não é negativo, é muito positivo, porque ajuda você exatamente a se conectar com este equilíbrio, ajuda você a se conectar com a sua essência, com a sua força interior, com a sua voz interior, com a sua sabedoria interior. E aí, muito antes de você já estar naquele ponto de destaque, você já está brilhando, ó, há muito tempo. Entende? Você já acendeu a sua lanterna ali e está indo lá que nem um farolete. E aí você se transforma nesse ponto de luz. Tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos falando de o sucesso é o destino, e é isso, e ponto. E é esse o mantra. E é esse o mantra que nós vamos fazer aqui. Tá bom, meus queridos? Então prepara aí a sua caderneta, seu bloquinho de anotações, a sua canetinha colorida para ficar bem bonito. Capricha e vamos fazer então este mantra. O sucesso é o meu destino. O sucesso é o meu destino. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro destes lindos corações e façam, sempre que você sentir a necessidade. Então, vamos supor, você tá lá organizando, planejando com aquele pulso firme e forte no seu propósito. Você sabe de tudo que está acontecendo no seu mundo interno, no seu mundo externo, precisa sustentar essa energia, precisa equilibrar as forças. Faça um mantra. Você tá ali, tá sentindo as energias do meio, tá começando a captar. Faça um mantra. Vamos supor que você já chegou nesse ponto de destaque. Para sustentar essa energia, continue fazendo mantra, entende? Se você ainda não chegou em nenhum desses pontos, faça um mantra, tá bom? Para qualquer momento da sua vida. Com certeza virão outros, tá? Tem o nosso mantra anual também para passar para vocês, mas este é o nosso primeiro mantra, então caprichem. Tá bom, meus queridos? Depois eu vou ensinar para vocês na parte prática como que a gente vai fazer essas ativações usando os mantras que que veio aqui, né? Que surgiu aqui na leitura, tá bom? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa amabilidade, toda essa gentileza, todas as bênçãos. Gratidão, estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte abraço de luz. Eu recebo, ativo aqui no meu coração e retribuo para vocês com um desejo de bênçãos multiplicadas. Sejam sempre infinitamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, meus queridos, estendidas a cada um de vocês e aos seus também, aqui agora e por todo o sempre. E assim é. Gratidão, meus queridos. Gratidão. Vamos lá. Esse aqui é um deck de tarô, tá? E eu vou tirar confirmações, orientações, revelações, o que mais? Os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento. E já vou aproveitar e vou deixar aqui esse deck para que a gente possa fazer então as ativações. Aí nós vamos entrar bem na nossa parte prática mesmo da leitura, tá bom? Então vamos lá. Olha o que veio aqui. Oh my goodness. Gente, essa carta, esse deck é uma coisa incrível. E eu não sei por que eles não fazem no tamanho grande. Eu ainda faria no tamanho de oráculo, coisa mais linda. Por quê? Porque ele é lindo.
Eu gostaria muito. Ah, gente, fica meu pedido aí, tá, gente? Quem sabe alguém escuta, se anima e resolve e resolve fazer o deck grande. Um pequeno desabafo para vocês, vamos que vamos. Então aqui nós temos, essa carta traz uma super revelação aqui para vocês, tá? E ela me traz em duas frentes aqui. Bom, a primeira delas é o seguinte: existe uma força muito grande. Essa carta, não se assustem com essa carta, tá bom? Por favor. Às vezes essa carta assusta, né? Assusta pela representação, né? Mas isso vem muito por conta, gente. Eu tenho que falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa já vê, ai, saiu o diabo, já sai correndo do vídeo. Não saia correndo do vídeo, por favor. Não é esse diabo que a gente tem essa correlação, tá? E também é muito interessante falar sobre isso. Eu tô pensando aí num projeto de fazer uns apontamentos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu adoro escrever. E eu quero muito escrever, assim, não é fazer livro, nada disso, porque eu quero disponibilizar tudo para vocês. Eu não escondo nada, eu não preciso esconder nada. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais o universo retribui. E é isso, sabe? Então, assim, eu tô pensando em fazer uns apontamentos aí para vocês. Vamos ver como é que isso vai acontecer, quem sabe, né? É uma coisa que tá vindo no meu coração justamente por conta dessas coisas. Às vezes você cai no vídeo, vê uma carta dessa, já sai correndo, cheio de medo, cheio de medo. Ai, saiu o diabo na minha leitura. Não tenha medo. Pelo menos aqui no canal O Equinócio Tarô, não tenha medo. Medo é a última coisa que eu quero que você é a última coisa que eu quero que você sinta. Eu tô falando isso com conhecimento de causa deste arcano. Então, a gente, assim como as palavras, né, certas palavras ganham rótulos, existem cartas que ganham rótulos também. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado para avaliar cada carta. Né, cada arcano. Então, o que vem aqui para vocês? Vem dois movimentos aqui nessa carta. O primeiro deles, o movimento positivo na direção daquilo que você quer. Como assim, Anne? Porque sem essa força, sem essa valentia, a gente continua acorrentado na mesmice. A gente continua nutrindo sonhos, mas não temos a força para fazer os nossos sonhos acontecerem. Não temos o chamado do nosso coração, porque temos medo, não conseguimos nos conectar com o chamado do nosso coração. Aqui tem um círculo de luz bem na direção do coração, tá assim com as mãos, coisa mais linda. Não temos esse domínio de romper com limitações externas, limitações internas para fazer o que a gente quer fazer. Ponto. Porque estamos amedrontados, estamos acorrentados na nossa vã filosofia, ok? Então, é a ambição positiva, é a ambição dirigida, eu quero, eu vou, eu posso ser, ter e fazer todas as coisas. Este é um outro mantra que você pode trabalhar, deve trabalhar com este mantra que é muito legal. O sucesso é o meu destino, eu posso ser, ter e fazer todas as coisas. Por quê? Porque você é filho de um Deus que age sempre no superlativo, nunca no diminutivo. Portanto, você nunca vai ser menos daquilo que você merece ser. Tá? E essa carta, ela também traz uma energia, né, como eu falei para vocês, porque esse domínio, o equilíbrio das forças, a harmonia deve existir. Porque existem pessoas que não querem ver você lá no topo. Então, às vezes, é o tipo de gente que faz você, que drena a sua energia, que faz você desacreditar, que faz você se sentir impotente, apequenada, apequenado, sabe? E aqui vem uma frequência muito grande, uma grande taça de amor sendo ofertada para você. E o que é o amor? É a coragem. É traduzido sob a forma da coragem, de coração. A coragem é a ação que vem do coração. Agem, cor, a ação que vem do coração. É a etimologia da palavra coragem. Então, o movimento que a gente tem que ter na vida, a ação corajosa, a ação valente, a ação determinada, a ação dirigida com propósitos elevados, com princípios que dignificam a natureza humana, derivam desse ponto de amor. E o que é o amor? É o ingrediente fundamental para que a gente quebre com as correntes. No tarô tradicional de Rider-Waite-Smith, que é esse aqui que eu estou utilizando, mas de uma forma estilizada, tá?
Mas esse aqui é totalmente voltado, né? Ele tem algumas pinturas diferentes, né? Mas ele é totalmente voltado, ele faz a conexão com o Rider-Waite-Smith, com os desenhos de Pamela Colman. Esse deck, ele vem, ele é de outro sistema, ele é do sistema do Thoth, tá? Então ele tem algumas coisas que são diferentes, por exemplo aqui, né? Ele traz algumas palavras que vêm fazendo a correspondência com o criador, quem desenvolveu o deck de Thoth, tá? Que é um outro sistema, tá bom, meus queridos? Então, sem esse amor, a gente, e aí era isso que eu ia falar, né? Sem esse amor a gente perde essa ação poderosa, que nas imagens de Pamela Colman, nesse arcano, mostra o quê? Duas pessoas acorrentadas. Ok? Mostra exatamente duas pessoas acorrentadas. E esse amor é a condição sine qua non para romper com essas correntes. E é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Tá bom, meus queridos? Não tem medo, não tem limitação. Eu vejo uma ambição dirigida, positiva, que é aquilo que, opa, me faz levantar da cama todos os dias. Sem essa ambição positiva, não é aquela ambição que a gente vai passando com um rolo compressor em cima de todo mundo. Não é isso, né? Essa ambição positiva dignifica, eleva, nos dá energia, nos dá tchatcha. E aí que vem essa carta. Porque essa carta, olha só que lindo, né? Ela vem trabalhando com energias maravilhosas. Eu vou trabalhar com vocês isso já. Assim que eu falar sobre essas cartas, nós vamos fazer as ativações dos chakras. E ela vem falando sobre a força, a coragem, a resiliência. Não é a força bruta, mas é a força para sustentar. E olha que lindo, né? Vários círculos de luz dirigidos na região do Manipura Chakra, do nosso plexo solar. E aqui, né, esse círculo que pega, né, bem essa região, pega chakra cardíaco, pega, tá no colo, né, pega o plexo solar, um pouquinho de Swadhisthana também, né? Então, é essa força espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um propósito, eu já nutri esse propósito, eu já sonhei com tudo isso, eu já gestei isso dentro de mim. Agora é hora de materializar. Agora é hora de colocar a mão na massa. Desafios vão acontecer com toda certeza. Desafios internos e externos? Muito que provável. Mas eu sou forte o suficiente, eu sou resiliente, eu sou capaz. Porque todo o poder do divino está dentro de mim. E eu uso esta força, eu canalizo esta força para que eu possa chegar onde eu quero. E eu chego lá. Vamos fazer este mantra. Eu chego lá. Bem bonitinho. Eu chego lá. O que é esse lá? Onde você quiser. Onde você quiser. Eu chego lá. Yes! Eu chego lá. Vamos colocar o yes também, porque já veio desde o início da leitura. Yes! Eu chego lá. Que lindo! Adorei esse mantra. Adorei. Tá bom, meus queridos? Então essa carta vem com uma super resposta aqui para mim. E essa carta, ela vem trazendo um significado muito importante, que eu vou usar um dito popular para você entender a situação aqui. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então não importam as interferências do que quer que esteja acontecendo, que até seja motivo de você se fechar um pouquinho, ficar um pouquinho mais reclusa, um pouquinho mais recluso na sua. Toca, segue em frente. Deixa as interferências do meio acontecerem. Segue. E aqui, um outro olhar que vem para vocês é que muitas vezes o seu próprio posicionamento, a sua própria postura vai ressoar de uma forma, como ela é diferente, né? Gente, as grandes mentes, se vocês olharem na história da humanidade, não tem uma pessoa, mas uma sequer. Todos foram taxados, todos foram julgados. O ápice, para mim, ao meu ver, foi Jesus, que foi parar numa cruz, né? Então, assim, a própria Helena Blavatsky, tem um monte de coisa que falam dela,
mas esquecem de ver o lado bom. Existe sempre o lado bom, não dá para você pegar e excluir tudo, né? Existem coisas boas acontecendo, e aí você vai excluir toda uma obra dedicada à evolução da humanidade, porque isso, porque aquilo, porque disseram, eu tava lá para ver? Não tô. E aí como é que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar alguma coisa? Eu não gosto que me julguem, eu vou ficar julgando os outros, entende? Então assim, o que vem para vocês é exatamente essa perspectiva, sabe? É um olhar de cima, é um olhar revolucionário, arrojado. Você tem essa visão. E essa visão já começou há muito tempo. Novamente, falando sobre a arte de Pamela, essa pessoa ela está no trono. Portanto, ela tem uma visão, na época, né? O trono, ele nunca estava no nível do solo, né? Ele estava sempre numa posição elevada. Sempre num patamar acima. Por quê? Para ver. Para ver. Então, assim, você já tá lá no topo. Você já chegou lá. Esse eu chego lá, você já tá. Você já está. Entende? Essa é a energia. Esse é o olhar, essa é a consciência. Ali, gente, onde a gente coloca a nossa consciência, ali nós estamos criando a nossa realidade. E não pense que, porque está demorando muito, porque está parado, porque não materializou ainda da forma como eu gostaria. Lembra sempre que por mais que a gente tenha planos, existe uma consciência maior, o grande arquiteto do universo, né, que rege essa orquestra toda. Portanto, tem planos maiores e melhores para nós. Então, se de repente não aconteceu ainda naquele momento, é porque ainda não era o tempo certo. Mas o tempo certo sempre chega, o meu momento sempre chega, a minha hora sempre chega. Eu chego lá. Onde? Onde você quiser. Tá bom, meus queridos? Gente, que revelações foram essas? Misericórdia. Tá? E aqui vem uma energia também de dobro, né? Vem uma energia aqui de energias que se dobram. Ou seja, realmente não é um sucesso vão, não é um sucesso que veio e vai, sabe? É um sucesso que vai seguir, que vai continuar, tá? Uma energia também aqui de energia dupla do número 9 para vocês. Então essa energia de dobro vem se repetindo, uma energia de equilíbrio que vem se repetindo o tempo todo. Então coloque essa intenção, né, da sua consciência lá no ponto onde você quer chegar, sem gerar um desequilíbrio. Procure sempre pelo seu equilíbrio. É muito legal falar isso com vocês, né? Porque vocês têm nada mais, nada menos do que uma balança regendo o vosso signo. Então busque por esse equilíbrio, principalmente com relação aos feitos para o mundo exterior e aos seus sentimentos no mundo interior. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa parte prática. Já começamos um pouquinho, né, com os mantras que eu passei para vocês. Já vieram vários. E eu vou fazer com vocês, então, a ativação dos chakras, tá bom? Então é importante que nesse momento, se você ainda não pegou sua caderneta, o seu bloquinho de anotações, eu super recomendo que carinhosamente você anote, principalmente as cores que eu vou passar para vocês, porque é dentro dessas cores que vai fluir toda a parte prática. Vocês sabem que eu sou pioneira, né, gente? Fui eu que criei isso, essa ponte de conexão entre a ativação dos chakras. Já tinha começado isso com os mantras, né? Então, eu criei essa tradução, né, de pegar a energia das cartas e fazer essa conexão com elementos tangíveis, com elementos materiais, para que você possa ativar, pegar toda essa energia e levar para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos
sobre o signo de Libra. Vou deixar aqui para vocês esse deck que traz mensagens dos guardiões, as guardiões, né? Guardiões e guardiãs. Ai, meu Deus! Das árvores. Agora sim, que é o espírito vivo, tá bom, meus queridos? Espírito vivo das nossas árvores que existem aqui neste nosso planeta há milhares de anos, né? Então elas têm uma sabedoria muito, muito, muito grandiosa e eu quero ver o que elas vão trazer para vocês. E no final vou tirar uma mensagem da nossa chave de ouro, a chave dourada, escudos de proteção, para a gente fechar essa leitura com chave de ouro. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver o que veio aqui. Oh my goodness! Olha o que veio. Se mantenha firme e forte. Mais alguma coisa, gente? Olha, amor próprio. Oh, perfeito. Eu tinha falado sobre isso quando eu falei do self-care. Self-care, autocuidado, é amor próprio, tá? Você está se cuidando, você está alimentando o seu amor próprio. O tantão que você se ama. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos fazer a ativação. Depois nos escudos, pode ser que venham outras cores e aí eu falo para vocês anotarem, tá? Então vamos lá, eu vou fazer de baixo para cima, tá bom? Vamos fazer as ativações aqui. Basicamente vão ser quase todos os chakras aqui. Vamos lá. Então nós temos, primeiro, Muladhara Chakra, chakra raiz, energia da cor do vermelho. Depois nós vamos para o Swadhisthana Chakra, nosso chakra esplênico, trabalhando como laranja. Na sequência, Manipura Chakra, nosso plexo solar, e aqui eu vou colocar duas cores, ou cor e elemento, o amarelo e o dourado, o ouro. Depois eu falo para vocês. Tá? Depois nós temos chakra cardíaco, Anahata Chakra, e aqui nós vamos colocar duas cores, verde esmeralda e o rosa, tá bom, meus queridos? E vamos colocar também o chakra da coroa, Sahasrara Chakra. Então, essa energia que vai desde o lilás até o roxo. Então, vamos recapitular as cores. Se você não anotou, anota aí. Vermelho, laranja, amarelo e ou dourado, põe um tracinho ouro, verde, rosa e lilás até o roxo. Todos esses tons, toda a paleta que vai do lilás ao roxo. E aí, como que você pode trabalhar com estas cores, ativando as energias que se entrelaçam aos chakras, tá bom, meus queridos? E materializar toda essa força, toda essa energia, todo esse poder que está aqui para vocês, a força do divino que está dentro de cada um de nós. Como que você pode potencializar tudo isso? Utilizando estas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você, principalmente nos espaços em que você permanece por mais tempo. Exemplo, o nosso quarto, e o ambiente que você trabalha, o ambiente da casa que você passa mais tempo. Utilizando isso também nas flores, então, por exemplo, traga a energia das flores, das plantas, utilizando o verde através das folhas, nos seus ambientes. Coloque ali flor na cor vermelha, laranja, amarela, lilás, roxa, tá? Você pode utilizar também os cristais. Lembra sempre que os cristais, gente, tem que estar para uma melhor, não é que tem que estar, né? Para uma melhor absorção da energia. O ideal é que eles estejam em contato com a sua pele. Então, pode ser assim como eu uso com as pulseiras, pode ser assim. Lembra que o cristal tem que encostar. Sob a forma de anéis, sob a forma de colares, tá bom? E a última forma, que é não menos importante, né? Mas é uma maneira muito legal de você utilizar esta energia, é colocar essas cores nos seus alimentos. Então, alimentos que vão trabalhar com o vermelho, com o laranja, exemplo, abóbora cabotiá. Você pode colocar o vermelho, a melancia, o morango. O amarelo, a batata baroa, a mandioquinha, banana, abacaxi. O verde, todas as folhas, então alface, escarola, rúcula, agrião,
brócolis, abobrinha. Você pode colocar também no roxo, né? Você pode trabalhar com a berinjela, o uso da berinjela e colocar também as blueberries, a amora, framboesa, tá bom, meus queridos? E aí vem uma ativação que eu canalizei há uma semana atrás, que é você pegar, utilizando a energia dos mantras que nós fizemos aqui. Você vai pegar o seu vasinho, vamos supor que você escolheu trabalhar com um vaso de flores. Por que eu faço isso com vocês, né? Porque a próxima leitura, gente, vai daqui a 15 dias, né? Porque eu faço 6, depois mais 6, e aí vem um novo 7, ou seja, mais 12 vídeos, né? Não são leituras semanais, eu tenho um sistema diferente, né? Eu tenho um pensamento meio revolucionário, né? Exatamente assim, como nessa carta. Então vamos lá. Tem 15 dias para você trabalhar, então dá para você utilizar uma roupa numa cor, um vaso de planta ali, a comida, entende? E 15 dias você vai trabalhando com essa energia, é bem legal, tá? E aí vamos supor que você vai energizar ali o seu anel, a sua pulseira, o seu prato de comida. Você vai colocar as mãos dessa forma assim, formatinho de concha. Vamos supor que aqui está o seu pratinho, você vai colocar as mãos assim. E você vai fazer os mantras que nós fizemos. Eu já vou aproveitar, já vou fazer o mantra anual com vocês, tá? Então, o nosso mantra anual aqui, quem já conhece, já pode fazer. E quem não sabe, vai aprender agora. E eu convido você a se unir a nós nessa grande e poderosa corrente do bem. Então, é assim, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. O sucesso é o meu destino. Tá bom, meus queridos? Eu chego lá, né? E aí você pode utilizar todos os mantras que a gente está fazendo aqui na leitura, você vai usar fazendo essa imantação. Então vamos supor que seja nesse seu anel, nesse seu colar, fez uma vez, tá ótimo. Só no prato de comida que não, né? Cada vez que você for se alimentar, tá? Você vai fazendo. E aí você utiliza isso, gente, para imantar o seu vaso de planta, o seu cristal, aquele acessório, aquele objeto de decoração. Você usa aquilo para magnetizar. Anne, quantas vezes eu preciso fazer o mantra? Gente, uma vez só. Uma vez só. Se é feito com amor, com carinho, com intenção dirigida, é o quanto basta. Senão a gente fica repetindo, né? Essas palavras vão ficando perdidas ao léu. Então, uma vez, bem feito, com ali voltado todinho para, né, aquele espaço-tempo, entregando o seu melhor, colocando toda a sua energia positiva, uma vez, basta. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Esse mantra, tá, anual, tem explicação, eu vou deixar aqui para vocês, ó, no rodapé do vídeo aparece o meu site. Então lá no meu site, e também tem na descrição do vídeo, inclusive eu recomendo que vocês sempre leiam as descrições, tá? Sempre tem informações muito importantes, com todo o carinho e respeito que eu faço a leitura para vocês. Eu sempre recomendo que vocês leiam as descrições dos vídeos. Lá também tem sugestões de livros que eu vou deixar pertinentes ao assunto e os decks que eu utilizei, enfim, tem muita informação para vocês dar sempre uma olhadinha, tá bom? Então nesse site, né, no nosso site, tem a explicação do mantra de luz, que é um projeto que eu estou fazendo neste ano de 2025, até a última leitura deste ano, tá bom, meus queridos? Eu conto com você, para você convidar quem você ama, seus amigos, pessoas queridas da sua vida, para fazer junto com a gente esse mantra de luz todos os dias de manhã, assim que você despertar, bem nessa energia. Olha, gente, olha o que tá aqui, a energia do yes. Yes! Né? Ó, é bem essa energia de ver de vitória, braços abertos. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, todos os dias de manhã, tá bom? Conto com você. Então vamos lá. Amor próprio ou auto-amor. Hoje eu me amo inteiramente, completamente. Eu me aceito exatamente como eu sou. Eu estou apto de reconhecer a minha própria divindade e de apreciar a pureza da minha alma. Exatamente. Quando a gente se conecta com essa pureza de alma, que é a nossa essência pura, infinita, os medos se dissipam.
se quebram, se dissolvem. Nada nem ninguém pode mais exercer domínio sobre você, porque você se transforma no mestre, na mestra da sua vida, do seu destino, como já dizia William Shakespeare. O destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos, tá bom? Então, eu dedico um tempo para cuidar de mim. Ó, perfeito! É exatamente isso. Eu dedico um tempo. Olha as cartas se conversando, que coisa mais linda. Então, eu dedico um tempo para cuidar de mim, para me aproveitar, para me curtir. Eu me nutro, eu sou gentil comigo mesma, comigo mesmo, eu sou grata, eu sou grato por ser quem eu sou. Olha que lindo, gente. Que paz que dá isso, né? Perceba você falar isso para você. Hoje eu cuido de mim, eu sou gentil comigo, eu me amo exatamente como eu sou. Você pode fazer isso também, né? Eu me amo exatamente como eu sou. E percebendo essa evolução, né? Percebendo que essa construção do ser, que na verdade é como se fosse como se fossem cascas, né, de uma cebola que a gente vai tirando e vai chegando na essência pura, imortal, né? Porque nós somos a manifestação do divino neste aqui, neste agora. Então, quando a gente percebe o que nós realmente somos, todas essas cascas se aquebrantam, né? Se dissolvem. Tá bom, meus queridos? Que linda essa carta. Eu me amo exatamente como eu sou. E aqui toda a prática, né, que eu falei. Então, dedicando tempo para você. Eu espero que essa leitura possa estar sendo esse tempo que você se dedica para você. É uma leitura completa, é uma leitura com práticas, é uma leitura completamente revolucionária para o que tem hoje, né? Eu espero que esse momento pode estar sendo caro, precioso, que possa te fazer acolhida, acolhido, amada, amado, sabe? Que possa estar recheando você de coisas boas, nutrindo você de amabilidade, de gentileza, né? Então, se aproveite, se curta. E aqui vem uma energia muito linda para passar para vocês desse encantamento, do ato da gente se maravilhar com a nossa vida, sabe? E que às vezes a gente meio que se perde no processo, porque a gente tá tão envolvido com, como eu falei, né? São tantos projetos, são tantas coisas que a gente meio que se perde para saborear a vida, nos saborear, né? Saborear a nossa existência, as pequenas bênçãos, as grandes bênçãos. A gente meio que se perde nessa correria toda que a gente tem, né? Então, permita-se saborear a vida, tá bom, meus queridos? Se maravilhar com todas as bênçãos que coexistem neste aqui, neste momento abençoado. Se mantenha firme e forte. Hoje eu escolho me manter positiva, me manter positivo, perfeito. E isso é realmente uma frase que puxa a gente para sintonizar no nosso poder. E olha que lindo aqui, né? Recebe e acolhe, porque aqui esse globo de luz e aqui, que esse globo de luz já vem aqui também, né? E aí acalma, tranquiliza, nutre, abençoa, né? É exatamente esse momento de vocês. Então, eu escolho me manter positiva, eu escolho me manter positivo. Não importam as interferências, não importam que me ache, né, muito diferente, muito fora da casinha, ou às vezes que não esteja acontecendo no tempo em que eu determinei, e aí a angústia, a preocupação que surge, né? Quanto tempo mais eu vou ter que ficar ali para aquilo acontecer, né? Eu sei de tudo isso, eu sei de tudo isso, né? Eu me coloco no vosso lugar e eu sei de tudo isso, né? Eu encaro todos os desafios com força e coragem. Olha isso, perfeito, né? Eu tava falando sobre a coragem nessa carta e vem aqui, perfeito. Eu não vou, eu não vou dar as costas. Eu não vou fugir disso, né? Eu não me permito ser carregada, ser carregado por pensamentos negativos. Eu me mantenho firme e forte
e vivo cada momento com alegria e paz, entregando o meu futuro nas mãos de Deus. É exatamente o que eu falei sobre os planos. Isso não isenta você de continuar firme e forte, fazendo o que você planejou, o objetivo das suas intenções, mas entendendo que meandros podem acontecer e é sempre na direção do mais e do melhor. Tanto é que existe essa energia aqui de sucesso, de realização, de destaque, tá? Eu acredito na vida porque a vida acredita em mim. Isso aqui é lindo demais, né? Isso aqui é um elixir para a alma. Eu acredito na vida, nessa mestra vida, porque a vida acredita em mim. Então, aqui, gente, vem basicamente, né? É perfeito com tudo o que eu falei. E eu queria colocar um mantra para vocês, que é muito importante. Eu escolho alegria e paz neste dia. Eu escolho a alegria e a paz neste dia. E assim é. Tá bom, meus queridos? Escolha a alegria e a paz no dia que se inicia e leve este conceito com você. Guarde essas palavras dentro do seu coração e leve isso com você, tá bom? Se acontecer algum desvio aí no meio do caminho, você já sabe exatamente o que você escolheu, o que você determinou, e aí você volta automaticamente para isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar aqui esse deck, que é o deck que vai trazer as mensagens dos escudos de proteção, mas antes eu quero tirar uma mensagem aqui dos guardiões das árvores aqui. As árvores que são guardiãs, né? É aquele conceito, quem assistiu o Senhor dos Anéis, né? Aquela parte em que as árvores, elas saem, elas vão ajudar, né? Elas ajudam e muito, por sinal. É exatamente isso, esse espírito, né? Das árvores. Então eu deixo aqui para vocês também a obra de Tolkien. Quem não conhece, que é fantástico, ele tem ele tem uma eloquência, ele tem uma escrita tão fantástica que você, eu vou falar, quem leu e assistiu sabe que o livro é muito, muito, muito melhor. O filme é maravilhoso, não tô desmerecendo de forma alguma, mas ele tem uma capacidade de transportar a gente assim que é surreal, né? É muito legal. E é legal você assistir o filme também. Vamos lá. O que mais, meus queridos regidos, sob o signo de Libra, precisam saber? Vamos ver o que veio aqui? Meu Deus do céu. Gente, eu tô chocada. Eu falo para vocês que quem fica no fim das leituras sempre colhe o néctar, né? Eu falei isso, e é verdade, porque a leitura ela é construída, né? É impossível, né? Né? Fica uma coisa meio esquisita, né? Sei lá, não é pra mim, não é a minha missão, né? E eu não gosto de fazer as coisas pela metade, eu faço completinho. Exatamente a energia do número 4 aqui. Então, olha só que lindo, né? O guardião da solitude, que tal? Pra vocês, e eu falando, né? E eu falando sobre a solitude. Então, é aquele momento em que a gente perceba, essa carta é demais. Existe um fluxo de energia aqui ancorando, aterrando. E não é porque nós estamos neste momento de quietude, de solitude, que não existam, né? Não existe essa conexão com o entorno, né? Tem vários bichinhos aqui fazendo essa sustentação. Então aqui me mostra que quanto mais você faz isso da forma, né, que deve ser feita, você angaria força, você renova, você se restaura, você consegue canalizar, reabastecer suas energias. E aqui, como eu falei para vocês, pode ser também que isso venha através das orações, né? Fazendo as suas orações, fazendo a sua conversa com o divino, com a sua essência, né? A sua divina presença, eu sou, sabe? Aqui uma energia do número 14 que se transforma na energia do número 5. Então vem dessa energia espiritual também, né? E também nesse sentido de resolução
resoluções de conflitos, né? Eu expliquei isso para vocês na vossa leitura anual, dá uma olhadinha, ela não esquece, é muito importante você fazer essa conexão, tá? A gente está numa leitura geral, né? Então, quem sabe você pega mais informações lá e fica uma coisa bem legal para você trabalhar, tá bom? Então, aqui é uma energia do número 5, me falando sobre possíveis situações aí que sejam conflituosas, você fazendo o movimento, né, da solitude, isso só vai ajudar você, né? Só vai nutrir você, só vai empoderar você e ajudar você a chegar, né, onde você quer chegar, tá bom? Que lembra que você já tá lá, tá? Lembra que você já tá lá, porque o caminho se vive caminhando, né? Guardião da graça. Olha isso, gente. Falei sobre esse maravilhar. E aqui, olha que lindo, energia do número 27, 9. Então, de novo, novamente o 9. Novamente o 9 para vocês. Já tinha falado que esse número tinha vindo já por 2 vezes, agora 3. Então, energia tríplice para vocês, né? Da frequência do número 9. Então, guardião da graça, que é a graça magnificente da gente se conectar com todas as bênçãos, com tudo que é bênção, beleza e perfeição que está se descortinando ao longo dos nossos olhos neste momento presente, exatamente assim quando a gente vê essas conexões. Eu adoro quando isso acontece, graças a Deus sempre na minha mesa isso me é permitido, é uma grande bênção para mim poder compartilhar essas sincronicidades, né? É muito, muito gratificante. Então é isso, gente, é um momento de receba essas graças, receba essas bênçãos através do olhar para todas as maravilhas que Deus coloca nas nossas vidas, né? Esse mantra que eu faço com vocês, de celebrar a vida, né, de celebrar as nossas conquistas, ele vem exatamente disso, né? É impossível a gente celebrar sem que a gente esteja nessa energia de gratidão. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo! Vou tirar uma mensagem para vocês, então, com estes escudos de ativação, de proteção, para os queridos regidos sob o signo de Libra, para a gente fechar essa leitura com chave de ouro. O que mais eles precisam saber? Quais são as energias de ativação, de proteção para os queridos regidos sob o signo de Libra? O que mais eles precisam saber? Eu vou tirar 3. Pronto. Vamos lá? Ai, que lindo, gente. Bom, vamos lá. Eu já gostei porque aqui nós vamos colocar uma outra cor para vocês, tá? De ativação. Vamos colocar mais um chakra que veio aqui para vocês, tá? O verde, que eu tinha falado, e o roxo. E aqui, inclusive, fala do chakra da coroa. E aqui eu vou começar já com essa carta aqui. Por quê? Porque ela traz... vou deixar assim, tá? Pronto. Ele traz esse azul anil, que é esse azul um pouco mais... quase um roxo, né? É aquele azul que vai quase pro roxo. E esse azul vai me remeter ao Agnya Chakra, que é o terceiro olho, o ponto entre as nossas sobrancelhas, tá bom? Então é realmente um ponto de ativação importante para vocês, está acontecendo aqui também, tá? Que é sobre esse olhar que a gente passa a ter, em que parece que vira uma chave e realmente as coisas começam, a nossa percepção sobre a gente, a nossa existência, o nosso papel aqui, também a nossa presença mediante todo o nosso entorno, né? Porque a gente pensa que às vezes a gente é só um pingo no oceano, mas pensa num crochê ou num tricô, que cada alinhavada, né? Ai, gente, isso é um sonho meu aprender, mas enfim, cada alinhavada é muito importante. E aí, se você corta aquele fiozinho, vai ficar um buraco. Então tá fazendo falta no contexto. Percebe a importância que você tem nesse momento da vida como um todo? Então
Então, se a gente pensa que, eu vou fazer a passagem, ninguém vai se importar comigo. Epa, epa, epa. Não, não. Você é importante, a sua história é importante, a sua presença é importante, né? Tem uma frase de Cícero que eu gosto muito, é muito bonita essa frase, que diz: certifica-te de que és um fator de soma na vida de quem participa. Então, todo o legado será lembrado. E é importante, tá? Eu busco pela verdade, a sabedoria e o alinhamento ao meu coração. Ai, que lindo! Me ajudam, me auxiliam em cada crença que eu escolho cultivar. Ali onde você coloca a sua atenção, ali você materializa. Essa carta fala sobre isso, né? Dessa experiência centrada no nosso chakra cardíaco em conexão com o chakra da coroa. É exatamente esse casamento de força, é por isso que acontece. Aí vem a minha matemática para vocês, né? É por isso que acontece. Por conta dessa experiência centrada, por conta desses valores. Por isso que eu falo para vocês, deixa as interferências, segue. Tá? Se alguém está querendo te manipular de alguma forma, se está drenando suas forças de alguma forma, segue. Busca a sua energia, restaura suas forças e segue, porque você chega lá, naquela conquista, naquela realização. Inclusive, aqui vem energias, eu já falei de alguns números para vocês, né? Mas vem sim energias aqui de números mágicos, tá? Me mostrando e confirmando para mim que sim, vocês estão no caminho da vida dos vossos sonhos. Tá bom, meus queridos? Eu vou terminar essa aqui falando com que ela fala sobre a graça e aqui o guardião da graça, muito lindo. Mas eu vou fazer essa aqui antes. Eu solto, eu libero através do chakra da coroa, me rendendo graciosamente nessa liberdade espiritual expansiva, pronto para abraçar uma nova graça. Olha que lindo. E aqui, essa coroa, né, falando do chakra da coroa, essa coroa de louros para vocês. Gente, é lindo demais, é muita conexão. E daria para eu entrar mais a fundo aqui nessas cartas com vocês, assim, uau, né? Daria para ir embora falando sobre isso, tá? Então, falei sobre essa ativação de chakra da coroa, então a importância de você utilizar, né, aquilo que eu falei das cores do lilás até o roxo. Então, pronta para abraçar uma nova graça, que, como eu falei, para cada um de vocês, se remete a um cenário, aquele significado de conquista para você, tá? E aqui, olha, essa carta falando sobre eu relaxo, ou seja, a calmaria, né, a tranquilidade, naquele momento em que a gente está ali na busca, né, às vezes a gente fica muito, como é que eu posso dizer isso para vocês? Muito na expectativa, né? E aí gera uma ansiedade, ansiar por uma idade. Então eu relaxo. Um escudo sagrado, olha isso, gente, de proteção espiritual, sustenta o meu coração em atrair bênçãos excepcionais e uma generosa graça. Então, meus queridos, relaxe, porque o que é seu sempre encontra uma forma e chega para você. Que lindo! Continue firme e forte, se mantenha firme e forte, continue, siga em frente. E eu finalizo essa vossa leitura com um trechinho de um poema que eu gosto por demais, eu sempre que posso faço essa citação para vocês porque me toca profundamente, é um poema que me acompanha há muitos anos, desde um projeto no colégio e na época do colégio. E eu termino a vossa leitura fazendo essa referência e reverência também ao grande poeta Fernando Pessoa. Segue teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Libra, que leitura maravilhosa, magnífica, sensacional. Eu tô super feliz, eu tô super alegre, eu espero que essa energia, eu espero que você possa estar sorrindo assim como eu também neste momento e que essa mensagem possa chegar no seu coração, Libra,
como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança e muita inspiração, meus queridos. Libra, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe se assim você sentir no seu coração que este vídeo possa ser útil a outra pessoa. Compartilhe este vídeo e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer o nosso site. O endereço aparece aqui para vocês e o link está aqui na descrição. www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. E Libra, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Saiba que esta graça magnificente que deriva da fonte criadora está sempre abençoando a sua vida, sustentando você e te nutrindo com o amor mais puro que há em tudo o que existe. E nunca se esqueça também que eu amo você, sou grata por você me permitir contribuir de alguma forma positivamente, por você me receber aí no seu espaço, tá bom, meus queridos? Nunca se esqueça disso, tá bom? E assim é, gratidão. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Libra. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Libra, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Libra. Até breve. Tchau, tchau!